Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube do Portal UAI em Minas de hoje. Recebe o desembargador Júlio César Lorenz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A gente continua o nosso bate-papo, encerramos o bloco anterior falando sobre a necessidade, a importância, a responsabilidade de cada eleitor de regularizar a situação e também de fazer a biometria. Você me perguntou se a biometria está em dia? Tá, sim, mas por sorte, porque na verdade eu tinha feito a renovação da carteira de habilitação, então há dois pleitos atrás, cheguei para votar sem ter feito a biometria, ela já estava disponível, que foi uma surpresa e foi ótimo, porque me poupou o trabalho de ter que ir a um cartório eleitoral para fazer a biometria. Então, sim, ela está em dia. Mas as pessoas que não o fizeram têm que procurar, então, um cartório eleitoral. E agora eu devolvo a pergunta sobre a regularização do título de eleitor. Porque, além da pessoa não poder votar na próxima eleição, ela sofre uma série de sanções, não podendo participar aí de concursos públicos, certo? Perfeitamente. O eleitor em situação irregular, ele tem alguns direitos restritos, como você citou, a possibilidade de participação em concurso. Então, o ideal para esse eleitor é regularizar a sua situação, não deixar nada pendente. E lembrando, é fácil fazer sobre a regularização, né? Carol, é muito fácil, o eleitor não faz se realmente, sabe, é importante que ele entenda que como uma peça, um protagonista, uma peça importante no processo eleitoral, ele contribui da forma dele, da força do voto dele para as soluções do país. Portanto, é importante que ele esteja em dia com a justiça eleitoral, porque se ele não estiver, ele não tem como se manifestar, e ele se manifesta através do voto. Então é importante que ele regularize, e isso ele pode fazer dentro da própria casa dele, e não há necessidade de ir ao cartório, não há. Pedimos até que não vá para evitar uma aglomeração. Ele pode resolver todas essas questões, salvo a biometria, todas essas questões pela internet. Só solicitar, entrar na página, emitir ali a guia para o pagamento da multa, que ele já disse, um valor pequenininho para ficar tudo em dia e eles poderem voltar a votar também, né? O 1351, que eu havia me referido, é por pleito, Se ele faltou dois, são dois. São duas necessidades de regularização, é isso? Se ele faltou nos dois últimos pleitos, então ele teria que multiplicar 3,51 por 2, e esse é o valor da taxa, da multa que teria que pagar para regularizar a sua pendência. Para quê? Para que ele possa retornar ao mundo do cartório eleitoral e para que ele possa ter o nome dele inscrito no Cadastro Geral de Eleitores. Porque ano que vem, dia 6 de maio, guarda essa data, 6 de maio, 6 de maio fechará o cadastro. Quem está vai votar, quem não entrou vai ficar de fora. Eita! Vamos avançar um pouquinho, agora eu quero falar sobre o senhor, sobre a sua carreira. Então, aí, predominantemente na área criminal, não é isso? Como desembargador? Exatamente, Exatamente. Eu sou magistrado concursado, estou na magistratura há 36 anos, farei 36 anos agora, dia 4 de outubro, e passei muitos anos pelo interior, e como desembargador estou desde o ano de 2010, e desde 2010 eu atuo como presidente da 6ª Câmara Criminal e 6 anos como presidente da 5ª Câmara Criminal. E o que representa para o senhor estar à frente do TRE hoje, com essa trajetória de desembargador, desde que, na sua carreira de magistratura, na área criminal? O que a gente verifica é que os ilícitos estão sempre ocorrendo, só porém em esferas diferentes. Seja de um lado... Você tem os ilícitos na legislação penal do próprio Código ou em legislação esparsas, ou então você tem os ilícitos eleitorais, mas todos são ilícitos e têm as suas penas, as suas multas e têm as suas consequências. O senhor passou por comarcas do interior também, né? Quais cidades? Passei, eu comecei a carreira em 89 na comarca de Ferros, e depois eu tive a alegria de ir para o Vale do Jequitinhonha, onde realmente eu aprendi muito sobre as coisas da vida. Estive na comarca de Araçuaí, estive onde realizei eleições, Aliás, não tem como magistrado não fazer eleições, E estive em Novo Cruzeiro, E interessante que em Novo Cruzeiro, certa ocasião eu precisei fazer um contato com o Tribunal de Justiça e eu procurei onde estava o telefone e não tinha telefone no fórum
o telefone era na prefeitura, então é aquela carência, né, de 36 anos atrás, que hoje foi totalmente suprida, né? Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem toda uma conexão, o mundo está todo conectado e olha que curiosidade. E recentemente, em um encontro em Governador Valadares, reunião de juízes, né? Tentar justiça eleitoral mesmo, alguns colegas reclamando, né? E eu até falei assim, olha, vocês vão me desculpar, mas eu tive por aqui há 36 anos atrás e eu não tinha nem como fazer contato com a justiça eleitoral. E olha que maravilha, a justiça eleitoral veio até vocês. Então, realmente, falta um pouquinho, né, olhar um pouquinho para o passado e verificar que naquela época até papel faltava. Então, que houve já um grande progresso, né? Nós estamos em outra situação, em outra época. Falando sobre isso, não posso deixar de comentar que há aqueles, dentre população ou até mesmo políticos, que defendam um voto misto, que além da urna eletrônica haja também uma cédula de papel, um voto de papel. O que o senhor me diz sobre isso? Bem, para qualquer espécie de entendimento, você sempre terá pessoas que irão sustentar os seus argumentos. Mas nós temos a urna eletrônica e temos as cédulas, mas nós fazemos com as urnas eletrônicas. Se por algum motivo ela der problema, nós temos a urna de contingência, nós temos a substituta. Se no pior das hipóteses tiver algum outro problema, aí realmente teremos que recorrer, né, à antiga urna de lona, né, da cédula. Mas isso é uma questão já ultrapassada, não praticada, e que, né, quando há necessidade, nós fazemos a substituição. E no Brasil, o Brasil é o único país que nós temos ciência que a eleição é toda feita através de urna eletrônica. Então, falar sobre voto de papel, para o senhor, é considerado até um retrocesso mediante um avanço tão grande, é isso? Diante do contexto, né, do momento que a gente vivencia, nós temos ela a título de excesso de zelo, segurança, mas ela realmente, né, não é praticada. E sobre a questão das urnas eletrônicas também, principalmente devido à polarização política que a gente vive, né, isso não só no Brasil, vira e mexe levanta-se questionamentos sobre a segurança da urna eletrônica. E a urna já foi dito, né, e redito que ela tem uma segurança altíssima. Né? Carol, inclusive, eu não tenho ultimamente mais visto, ouvido questões dessa natureza, porque até quem questionava parou de questionar. Né? A segurança, a integridade da urna é tamanha que faltam às pessoas, né, até mesmo ideologicamente contrárias, argumentos para sustentar o contrário. Né? Então a urna é um sucesso, é o que nós temos de melhor, né? E internacionalmente muito bem reconhecida e respeitada. É referência, né? A eleição no Brasil, referência. Não é? É referência, é um processo eleitoral que se inicia, né, cedo e no final do dia está encerrado e às 8 horas, praticamente, nós já temos praticamente todos os resultados, principalmente os partidos, porque têm acesso aos boletins de urna logo após o fechamento. Né? Então, realmente é uma coisa muito boa, é uma coisa muito positiva que o Brasil, né, é exemplo nesse sentido. Antes de nós entrarmos umas perguntinhas aqui um pouquinho mais pessoais e nós vamos entrar, doutor, o que o senhor me diz sobre os preparativos, então, para as eleições do ano que vem, para a gente encerrar esse assunto aí, TRE e eleições 2026 e o trabalho que já está sendo feito? Carol, igual eu disse para você, os preparativos iniciam após o encerramento do último pleito. Nós fazemos como se fosse um reagrupamento, vamos reunir, vamos fazer um estudo, uma pesquisa de como desenvolveu o processo eleitoral, onde podemos aperfeiçoar e, a partir dali, já começamos a voltar os olhos para 2026. Como? Capacitando magistrados, e são capacitações permanentes, são cursos que são oferecidos, capacitação de servidores e principalmente de mesários. E para o ano que vem, né, nós queremos trabalhar com muita força essa questão da capacitação do mesário, porque ele tem que estar muito bem preparado para receber o cliente ali, que é o eleitor. Né? Porque qualquer insegurança da parte dele provoca uma lentidão na fila. Sim. E tudo que não queremos é lentidão. Não nos
não fazíamos oposição às filas, gostamos de fila, até porque na fila você tem a oportunidade de conhecer as pessoas, desenvolver um assunto, mas queremos aquela fila que você possa chegar ao seu destino antes de concluir a conversa. Ótimo. E o mesário preparado, ele dá agilidade a esse processo. Exatamente. Então, o que nós queremos, e isso é uma das minhas ideias, meus projetos, é uma forte preparação a esses operadores, a esses atores do processo eleitoral, para que eles realmente dominem o que estão fazendo, né? Os novatos vão conhecer pessoalmente a urna, vão ver, vão mexer, vão conhecer novamente, até cansar, porque no dia da eleição eles estarão conhecendo mais a urna do que a si próprio. Ótimo. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Fiquei sabendo que gosta de uma atividade física, o desembargador, gente, corredor também, ciclista. Conta pra gente. Carol, É um hobby? Você faz com que frequência? Conta pra gente. Carol, a gente tem que partir primeiro do pressuposto de que a atividade física ela é imprescindível, ela é necessária, ela nos torna, né, mais vivos, vamos falar assim, com mais disposição. E eu gosto do ciclismo, ontem estive em Esmeraldas e participo também de corridas de rua. Domingo que vem, você já está convidada, teremos 250 anos da Polícia Militar. E aí eu aproveito para mandar um abraço para o Coronel Carlos Frederico. Opa, um abraço, Coronel. E teremos a corrida, então estamos sempre nos envolvendo com a atividade física. Ela, para mim, né, ela me rejuvenesce e me deixa mais em condições para o trabalho. Né? São quantos quilômetros que você corre normalmente? Não, a minha atividade física, ela gira em torno de uma atividade prazerosa e não profissional. Mas eu estou querendo saber se vai nos 10 ou vai nos 5. Não, eu vou no 7. Ah, meio do caminho está ótimo. Porque eu gosto de fazer 5 e depois, na verdade, eu me inscrevo para a corrida e para a caminhada. Aí eu faço o dos 5 e quando retorno, em vez de caminhar, eu continuo mais um pouquinho, faço o de 2, aí completo o 7. 7 quilômetros, está ótimo. Preparando para o 10. Mas para pedala aí quantos quilômetros que eu vi falando que foi a Esmeraldas? Ou seja, saiu de BH, foi com a turma do pedal até Esmeraldas, é isso mesmo? Não, não é bem assim não. O que eu faço é o seguinte, às vezes, né, a minha família até não gosta, às vezes eu saio para poder almoçar em Sete Lagoas. E às vezes eu vou pedalando. Gente, mas aí tem um risco também, hein, desembargador? Vamos lá, mas... risco tem. Mas é uma paixão, é um hobby, né? Mas são 2 tipos de pedais. Eu gosto daquele pedal longo. Eu gosto daquele pedal que eu faço mais de 100 quilômetros. Esse realmente me realiza. Era isso que eu queria saber, gente. Às vezes eu faço 130, 140 quilômetros. Esse pedal porque realmente eu gosto. Pode dizer que é por prazer e que é por hobby, mas tá praticamente um atleta. Não, eu digo que eu não sou atleta, não, eu digo que eu tenho vontade e determinação. Eu foco naquilo e falo, eu tenho que fazer e faço. E assim vai ser também à frente do TRE? Já está sendo, assim já está sendo. Já estamos no meu primeiro dia como presidente do TRE, eu já fiz uma reunião com todos os secretários e falei, olha, inclusive no meu discurso eu falei menos reunião e mais atitudes. Então essa reunião está marcada para começar às 8, vai terminar às 10h30 e o que eu quero aqui é que cada um me apresente 3 propostas para implementar a biometria. E todos os secretários trouxeram e nós já implementamos e já mudamos muita coisa em pouquíssimos dias e estamos realmente, posso afirmar com toda a segurança, estamos recuperando um bom tempo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por mostrar para a gente o que vai ser, né, durante esse período aí, você à frente da presidência do TRE. Eu tenho certeza que os eleitores, o telespectador da TV Alterosa conhecer um pouquinho mais sobre você, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho, sobre o seu trabalho. Muito obrigada pelo convite, uma ótima noite. A TV Alterosa está de portas abertas para o senhor. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e estamos aqui à disposição. E só para dizer que passamos também por várias outras comarcas e principalmente para fazer um fechamento. O sucesso do processo eleitoral, ele não depende do presidente, não. Depende de todo mundo, principalmente do eleitor. Então, daí essa nossa solicitação para que, né, faça a sua parte, é uma parte muito pequena, né, compareça ao cartório, faça a biometria, fique em dia com a Justiça Eleitoral, né, ou, se não é caso de biometria, regularize, porque o número
de eleitores que tiveram os títulos cancelados, o número é muito grande e isso, Carol, é extremamente preocupante. Imagina você em uma festa, né, sem convidados, você perder 30% de convidados, sabe? É um número muito grande. É uma quebra significativa, exatamente, né? Tratando-se da biometria, é uma perda muito grande e que Minas Gerais, pela sua grandeza, merece números grandes. Nós devemos isso aí ao TSE. Ok, recado dado, gente. Que bate-papo mais prazeroso. Muito obrigada. Uma ótima noite para o senhor. O Em Minas de hoje fica por aqui. Lembrando, a cobertura completa dessa nossa entrevista você confere no Jornal Estado de Minas de amanhã. Obrigada, pessoal. Ótima noite e até semana que vem.